Ela aparece no chão, de joelhos, com o rosto abatido e os olhos fixos na câmera. Atrás dela, uma fileira de homens encapuzados segura armas de grosso calibre, imóveis, como se fizessem parte de um ritual. Por dias, não se teve mais nenhuma pista sobre o que havia acontecido com Irma Hernández Cruz. Até que um vídeo surgiu. Com a voz trêmula ela diz: "Companheiros taxistas, com a máfia no se juega. Paguem sua quota como deve ser, o van a terminar como yo." Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ella y dejen de andar denguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Essa é a última vez que alguém viu Irma Hernández com vida. Mas quem era Irma? Por que uma professora aposentada se tornaria alvo de um grupo armado? E o que o vídeo dela revela sobre o que está acontecendo, em silêncio, com centenas de trabalhadores comuns em todo o México? Hoje, você vai entender os bastidores por trás de um dos casos mais perturbadores de desaparecimento forçado em Veracruz. E por que o caso de Irma Hernández causou tanto impacto? Como uma mulher comum, de 62 anos, foi transformada em símbolo do medo, e como um simples recado em vídeo acabou selando seu destino. O que está por trás dessa gravação? Quem quis usá-la como mensagem? E por que tantas pessoas seguem desaparecendo da mesma forma? Vamos reconstruir os fatos com base em depoimentos, registros oficiais e uma análise fria do vídeo que chocou o país. Mas também vamos além. Vamos mostrar o que esse caso revela sobre a violência silenciosa que cresce onde o Estado se cala. O que aconteceu com Irma Hernández Cruz expõe mais do que um crime. Expõe um sistema inteiro. Irma nasceu no interior de Veracruz, em uma época em que ser professora ainda era símbolo de respeito. Ela construiu uma carreira sólida na educação pública, dedicando décadas da sua vida à formação de crianças em comunidades rurais e urbanas. Mas, como tantos outros servidores, ao se aposentar, percebeu que o valor de sua pensão não era suficiente para viver com dignidade. Foi aí que decidiu continuar trabalhando, desta vez como taxista. Aos 62 anos, Irma assumiu o volante de um carro modesto, identificado como táxi 554. Ela fazia corridas curtas pela cidade de Álamo, Temapache, levando passageiros do mercado municipal até bairros próximos. Era respeitada pelos colegas, discreta e conhecida por sua rotina estável. Não era alguém que se envolvesse em disputas, muito menos alguém com histórico criminal. Mas foi justamente essa rotina previsível que a transformou em alvo fácil. Na tarde de 18 de julho, por volta das 18h30, Irma fazia ponto na rua Sor Juana Inés de la Cruz, uma via movimentada em frente ao Mercado Central. Um lugar onde famílias circulam, ambulantes vendem frutas e onde dezenas de táxis estacionam em busca de passageiros. E foi ali, à vista de todos, que ela desapareceu. Segundo testemunhas, uma caminhonete preta parou bruscamente. Dela desceram homens encapuzados e armados com fuzis. Não disseram uma palavra. Em segundos, cercaram o carro de Irma, abriram a porta e a arrastaram para fora. Ela não teve tempo de reagir. Ninguém teve. Os que estavam por perto congelaram de medo. Outros se esconderam. Ninguém tentou interferir. A caminhonete arrancou com ela dentro. E desapareceu. A cena foi rápida, mas suficiente para deixar marcas profundas em quem assistiu. O sequestro aconteceu em plena luz do dia, numa área pública, cercada por testemunhas. E, mesmo assim, ninguém foi capaz de deter ou sequer identificar os autores. Um retrato claro de uma realidade onde o medo paralisa e o silêncio se impõe. Horas depois, um vídeo começou a circular nas redes sociais. No início, muitos pensaram se tratar de mais um conteúdo falso, desses que correm pelos grupos de mensagens. Mas, ao abrir o vídeo, não havia dúvidas. Era Irma. A gravação tem pouco mais de 30 segundos, mas diz tudo. Ela está ajoelhada, com um chal branco sobre os ombros. Ao fundo, o que parece ser uma área de mata. Ao redor dela, cerca de 10 homens encapuzados, todos armados. Ela fala pausadamente, em tom de resignação. Não há gritos. Não há choro. Apenas um aviso. Paguem sua quota como deve de ser com ela. Paguem a quota ou terão o mesmo destino que ela. A frase que mais repercutiu foi dirigida diretamente a seus colegas. Deixem de andar vinculados com los charros, que só los extorsionam vão terminar como yo. Era um recado claro, mas também uma confissão forçada. A gravação termina abruptamente. Nenhum som. Nenhuma explicação. A partir dali,
O caso de Irma deixou de ser apenas um sequestro. Tornou-se uma mensagem. Uma peça de propaganda do medo. A ficha de desaparecimento foi emitida ainda naquela noite. A Comissão de Busca de Veracruz descreveu Irma como mulher de estatura baixa, pele morena clara, cabelo curto entre liso e crespo, e uma marca visível sob o olho esquerdo. O alerta também destacava algo preocupante. Irma precisava de medicação contínua. E agora, longe de qualquer atendimento médico, sua saúde se tornava mais uma variável angustiante. O caso atraiu atenção nacional, mas não das autoridades. Nenhuma declaração oficial da governadora. Nenhuma linha da procuradoria. Nenhuma operação anunciada. O que se viu foi o silêncio. Um silêncio que, para muitos, soou como cumplicidade. Diante disso, ativistas começaram a se mobilizar. Entre eles, Brian LeBaron, defensor dos direitos humanos conhecido por denunciar abusos e impunidades no norte do país. Foi ele quem compartilhou o vídeo de Irma com um comentário que cortou fundo. Ela não é um delinquente. É uma professora aposentada que só queria trabalhar. Ninguém merece morrer assim. A indignação se espalhou, mas o medo também. Para os moradores de Álamo, Temapache, o desaparecimento de Irma não foi um caso isolado. Foi o reflexo de algo maior. Os taxistas locais sabiam, ainda que em silêncio, que havia cobranças ilegais acontecendo. Que grupos armados exigiam pagamentos para proteger motoristas, mesmo que a proteção nunca viesse. E que quem se recusasse, desaparecia. Como Irma. Mas a frieza do vídeo deixou claro que, desta vez, a mensagem era para todos. A gravação transformou o desaparecimento de uma professora aposentada em um retrato cru da impunidade. Ela não era um alvo esperado. Não tinha inimigos, pendências judiciais, nem qualquer envolvimento com grupos ilícitos. Era apenas uma senhora de 62 anos tentando complementar a aposentadoria ao volante de um táxi. Mas, naquele vídeo, ajoelhada diante de homens armados, ela se tornou símbolo de um problema que vai muito além de sua própria história. O recado não era só para os taxistas. Era para toda a cidade. E talvez, para o país inteiro. A pergunta que se impôs a partir daquele momento foi tão perturbadora quanto inevitável. Por que ninguém fez nada? Não houve operação de busca. Não houve coletiva de imprensa. Nenhuma autoridade se comprometeu publicamente com a investigação. A governadora de Veracruz não se pronunciou. O Ministério Público do Estado não atualizou o caso. Mesmo com o vídeo viralizado, com a comoção popular e com entidades de direitos humanos exigindo respostas, o silêncio oficial foi absoluto. E quando o Estado se cala diante de uma gravação como aquela, a mensagem que fica é perigosa. Se pode acontecer com ela, pode acontecer com qualquer um. A ficha de busca de Irma continuou circulando. Ela era descrita como uma mulher baixa, pele morena clara, cabelo curto, uma mancha sob o olho esquerdo e condições de saúde que exigiam cuidados médicos. Mas a imagem dela de pé, dirigindo pelas ruas de Álamo, agora era impossível de separar daquela versão forçada, ajoelhada, falando sob ameaça. Entre os colegas taxistas, o vídeo mudou completamente a rotina. Muitos passaram a evitar os pontos tradicionais. Outros preferiram abandonar a profissão por medo. Alguns poucos continuaram rodando, mas agora, pagando as cotas com pontualidade cirúrgica. O vídeo não precisava ser exibido mais de uma vez. Ele já havia se enraizado como advertência permanente. O mais cruel nisso tudo é o método. Ao obrigar Irma a gravar aquele recado, seus sequestradores inverteram a lógica da culpa. Colocaram as palavras na boca da vítima. E ao fazê-la dizer que havia errado, que merecia o que estava passando, transformaram sua imagem em algo dúbio, como se ela tivesse aceitado a culpa. Como se estivesse arrependida. Como se seu próprio desaparecimento fosse consequência de uma escolha consciente. Essa é uma das táticas mais perversas do terrorismo silencioso, fazer com que a vítima carregue também o peso da justificativa. E tornar a ameaça eficiente sem precisar de mais um disparo sequer. Ativistas experientes apontaram que esse tipo de gravação não é isolado. Casos parecidos têm surgido em diferentes regiões do México, com trabalhadores sendo forçados a gravar vídeos de arrependimento, quase como confissões públicas sob coação. O padrão é sempre o mesmo: câmera fixa, ambiente controlado, frases treinadas e uma vítima sob ameaça direta, usada como veículo de intimidação coletiva. Mas o que o vídeo de Irma tem de diferente é o perfil dela. Não é jovem, não tem passagens pela polícia, não pertence a grupos armados. É uma senhora, ex-professora.
E esse contraste brutal entre quem ela era e o que a forçaram a se tornar, uma peça de propaganda do medo, foi o que gerou tanta inquietação. A cidade de Alamo, Temapache, mergulhou em uma espécie de luto silencioso, porque todos ali sabiam que aquilo não foi um caso isolado. A diferença é que, dessa vez, foi filmado, e se tornou impossível de ignorar. Ainda assim, ninguém foi preso. Ninguém foi responsabilizado. Nenhuma linha oficial foi publicada para esclarecer o que aconteceu depois da gravação. Irma continua desaparecida. E o tempo, aos poucos, transforma escândalos em rotina. A comoção dá lugar à resignação. A indignação vira aceitação. E esse é o terreno fértil onde a impunidade cresce. Sem controle. Sem freio. E com um tipo de violência que não depende de tiros, apenas de silêncio. Em meio a tudo isso, um questionamento ainda mais incômodo surgiu. E se o vídeo foi, na verdade, a última etapa? E se a gravação não foi uma ferramenta de negociação, mas sim o fim da linha? A ideia de que aquela filmagem tenha sido o último registro de Irma em vida é brutal. Mas, ao mesmo tempo, é uma hipótese que nem mesmo os mais otimistas conseguiram descartar. Porque, desde então, ninguém mais a viu. Nenhuma comunicação. Nenhum pedido. Nada. E o mais perverso de tudo isso é que o vídeo, mesmo com sua carga emocional, não trouxe respostas. Trouxe apenas mais medo. O medo de que exista uma estrutura ativa, coordenada, que transforma vítimas em veículos de coerção. O medo de que o Estado saiba, e nada faça. O medo de que, amanhã, a próxima pessoa sentada diante da câmera seja alguém conhecido. Ou seja você. O vídeo que selou o destino de Irma Hernández Cruz não foi só um recado para taxistas de uma cidade no interior de Veracruz. Foi um símbolo de tudo que está fora de controle, das estruturas paralelas que impõem sua própria lei, da normalização do desaparecimento como moeda de poder e da completa ausência de proteção para quem mais precisa dela. Irma só queria trabalhar. Queria manter sua dignidade. Queria continuar vivendo com independência. Mas, em um país onde o medo é usado como ferramenta política, até isso pode ser fatal. E se você, hoje, acredita que nunca estará ajoelhado diante de uma câmera, talvez esteja apenas contando com a sorte.